A gente já falou bastante sobre anemia, sobre ferritina, sobre. Acho que essencialmente sobre essas duas coisas, né, doutor? Tem várias perguntas chegando aqui. Tava dizendo para os ouvintes, estou com um pouco de dificuldade de acessá-las no WhatsApp. Então, caso você queira ver, ouvir no caso, já que estamos no rádio, ver também, porque estamos no Facebook, a sua pergunta respondida, se você puder mandar, por exemplo, por e-mail, uma boa, via Twitter, no @Rádio Band News FM com a hashtag Tô em Alta, também é uma boa. Vamos com as que separei aqui, doutor. O Richard, nosso ouvinte, pergunta: por que quem teve malária não pode doar sangue? Olha, malária você tem... basicamente são três tipos de malária que a gente tem no Brasil, tem uma outra quarta na África. Nós temos aqui a malária vivax e a malária falciparum. O que ocorre é o seguinte: a malária pode ficar com uma forma latente no fígado e você pode, numa transfusão de sangue, passar a malária. A pessoa não está sentindo absolutamente nada, mas ela tem uma forma vegetativa que pode ser transfundida também. Pode acordar depois, pode é isso? Pode acordar depois. Uma coisa muito interessante, Tatiana, é que pessoas que têm um tipo de anemia chamada falciforme, elas foram selecionadas na África porque elas sobreviveram à malária. A malária matava aquelas pessoas que tinham hemácia normal, mas a malária não conseguia parasitar direito a hemácia que era deformada. Nossa. De tal forma que isso é interessante, até que na época da escravidão, eles pegavam geralmente escravos da África e não do Oriente, de outros lugares, porque aqui no Brasil tinha malária, então essas pessoas conseguiam sobreviver à malária. Então a malária é uma doença que, por exemplo, as pessoas que têm, as pessoas que têm anemia falciforme, elas conseguem sobreviver à malária. Muito bom. Mais uma pergunta: quem teve herpes pode doar sangue? Quem teve herpes pode, sem problema. Normalmente. Herpes é muito mais comum do que se pensa. Herpes simples, por exemplo, aproximadamente 90% ou mais das pessoas já tiveram pelo menos uma manifestação e pode ter o vírus em forma latente. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele tem 2 filhos. O que significa deficiência de G6PD? Lá vem essas siglas do Dr. Uzon com aqueles nomes super difíceis. G6PD é o nome da glicose 6-fosfato desidrogenase. É uma enzima que existe dentro da hemácia. E a hemácia que tem deficiência nesse enzima, ela vive menos tempo, como também aquelas pessoas que têm uma hemácia falciforme ou que têm uma hemácia na forma, por exemplo, da anemia do Mediterrâneo. Então essas pessoas têm um tempo menor de sobrevida da hemácia. E também a deficiência de G6PD também oferece uma resistência à malária, de tal forma que essas pessoas geralmente são selecionadas e tem um fundo genético, de chama deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Desidrogenase, tá. Tem mais de uma raríssima pergunta. essa doença. Ah, é? É raríssima. Bastante rara. Tá. Tem mais de uma pergunta sobre talassemia. Aliás, eu vou ler, chegou por e-mail. Tenho 42 anos, é a Luciana. Tenho 42 anos e quando criança várias vezes tive de tomar remédios e fazer dietas repletas de ferro por estar com anemia. Há uns 3 anos eu fui diagnosticada com talassemia e conversando com meu tio, eu descobri que mais 2 primas também têm. Eu moro em São Paulo, somos paraibanos com ascendência portuguesa e espanhola. Muitas perguntas, vou fazer todas de uma vez. Esse problema é hereditário? Eu vou fazer uma antes. O que é talassemia? Talassemia é a mesma coisa que a anemia do Mediterrâneo. A hemácia tem uma forma diferente e ela também tem uma vida mais curta. É uma doença que ocorre, chama anemia do Mediterrâneo, porque é naquela região que você tem mais casos. Você tem essa anemia em italianos, você tem em gregos, né, em espanhóis. Então é uma doença que é comum e você seleciona geneticamente. Você tem 2 tipos de talassemia, a chamada minor e a chamada major. A minor é quando você tem um gene para normal e um gene para talassemia. E o major é quando você tem a forma mais grave de talassemia. É uma doença muito comum e é muito confundida com a anemia ferropriva. Por isso que andaram dando ferro para ela quando era pequena. Porque olha no microscópio, vê que tem uma hemácia menor,
Muitas vezes você confunde com anemia ferropriva. Ela faz perguntas assim: esse problema é hereditário? Pode ser confundida com uma anemia normal? Sim, pode, pelo que a doutora acabou de falar. Pode ter massa pequena. Quais são os danos para as rotinas diárias e se corre o risco de uma talassemia minor se transformar em major? Não, a major você tem uma carga genética dupla para ter essa anemia. E na minor você tem outros fatores que facilitam o não aparecimento, a manifestação desse gene. Então, quem tem minor, tá cheio de pessoas com minor. A ascendência italiana, por exemplo, muito comum. Na Escola Paulista de Medicina, eu fui médico dos alunos durante um período de 3 ou 4 anos e toda a turma diagnosticava aí uns 4, 5 com talassemia minor. Então é uma doença comum. Muito comum. Quais são os danos para as rotinas diárias? Em relação a minor, você não tem muito problema, a não ser em situações, por exemplo, de estresse, né, ou infecções, onde você tem uma coisa, Tatiana, que chama hemólise. Hemólise é quando a hemácia arrebenta, porque nessas situações você pode ter uma sobrevida menor no tempo do que o normal para essas hemácias. Então você pode manifestar uma anemia mais intensa. Então, situações de estresse, por exemplo, você pode provocar uma lise, um arrebentamento, entre aspas, das hemácias e elas viverem menos tempo. Muito bem. Doutor, diagnóstico toda segunda-feira aqui conosco entre 4 e 5 da tarde, hoje falando sobre o sangue. Se você... Enfim, tem muitos ouvintes com perguntas aqui, perguntas que infelizmente o tempo nos impede de fazer. Eu posso falar uma coisa muito interessante? Pode, rapidinho. Todo mundo pensa, quando o sangue está circulando, que é tudo como se fosse uma água, que vai turbilhão, como se fosse um turbilhão, né? E não é, você tem camadas de sangue. Você, por exemplo, na parte mais externa do vaso, você tem as plaquetas que ficam circulando ali, como se fosse uma faixinha. Né? Constantemente. Como se fosse uma camadazinha. Sim. Depois você tem os glóbulos brancos que passam por ali, e no meio estão as hemácias. Então, na verdade, são fluxos que, vamos dizer assim, tudo separadinho um do outro. Isso. É muito interessante, eu acho. É muito legal. Eu achei que você ia falar, não, ele passa, ele para, e passa um outro coagulinho, daí para. Não, eu fiquei um pouco assustada. Coagula. Toda vez que você tem o rompimento de um vaso, você tem substâncias perto do vaso que provocam a coagulação. E toda vez que tem um certo rompimento, a plaqueta gruda ali para poder tampar. Muito bom. É muito bonito isso. É muito bonito mesmo. O funcionamento do nosso organismo em partes, aqui toda segunda-feira com o Doutor Diagnóstico. Obrigada, Dr. Paulo Ozon. Até segunda. Obrigado, até a próxima segunda-feira. Boa semana.